Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 37. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 37. Todos encontraram? Mateus 22, a partir do verso 37. Vamos ficar mais uma vez em pé, por gentileza? Vamos fazer essa leitura responsiva. Eu vou ler o verso 37, vocês vão ler o verso 38, depois eu lerei o verso 39. Eles estão sendo projetados na nossa tela. Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, ou de todo o seu entendimento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos compartilhá-la. Nós te agradecemos porque, por meio do teu Espírito Santo, podemos compreender a tua palavra. Senhor, permita que os nossos corações sejam a boa terra para as tuas preciosas sementes nesta noite. Que o teu Espírito continue tendo liberdade no nosso meio e que o teu nome seja glorificado neste tempo também. Te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, queridos. Há uma canção de Guilherme Kerr, Vencedores por Cristo, que diz assim: ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Nós temos compartilhado ao longo dos anos que o amor não é um sentimento oscilante. O amor não é algo que vem e que vai. Não se trata de algo volátil. O amor, temos dito, e através da palavra de Deus temos dito, o amor é uma pessoa, a pessoa do próprio Deus. Deus é amor. Vamos repetir? Deus é amor. Mais uma vez. Infelizmente, nós vivemos num mundo cercado de muitos sentimentos, os mais diversos, e ações também, as mais diversas, que são antagônicas a esta pessoa, o amor, que é o próprio Deus. E, em grande medida, estas ações à nossa volta, esses sentimentos, eles se opõem frontalmente ao amor. É muito comum, e nós temos visto isso em larga escala, vemos as pessoas se maltratando, vemos as pessoas se matando, vemos as pessoas entrincheiradas, receiosas, cheias de sentimentos ruins, de amargura em seus corações, de frustrações, de violência. É muito comum
E isso cada vez se torna maior à nossa volta. Porém, o Deus que é amor, Ele nutre a sua obra criada com esse amor. O Deus que é amor derrama o amor abundantemente sobre a humanidade, se contrapondo a todas essas ações que não o glorificam. O amor derramado por Deus sobre nós, sobre a humanidade, precisa ser por nós e por ela cultivado. Deus, em sua infinita graça, dá prova desse amor. E o apóstolo Paulo vai nos advertir, vai nos dizer em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou tanto, mas tanto, que deu tudo em nosso favor. Ele nos amou tanto, mas tanto, que se deu inteiramente, integralmente por nós. Para além de nos amar, para além de nos amar tanto, para além de nos salvar, para além de nos redimir, para além de nos justificar, por meio do seu Filho, Ele nos ensina. Por meio do seu Espírito, Ele nos ensina a amar. Aqueles que foram alcançados por esse amor são convidados pelo amor a repartir amor. É o caminho natural. É o caminho natural daqueles que foram impactados pelo amor, daqueles que foram embevecidos no amor destilado de Deus em seu favor. Eu sei que nós vivemos dias muito difíceis. Eu sei que nós temos visto a humanidade cometer os crimes mais hediondos, mais bárbaros. Eu sei que nos choca vermos o ser humano objeto do amor de Deus, o ser humano obra criada por Deus, imagem e semelhança de Deus, violentar o outro, matar o outro, fazer o mal para o outro. Mas, queridos, há um contraponto a tudo isso. O Deus de amor não se afastou de nós. O Deus de amor continua presente. O amor de Deus está presente nesse mundo. O amor de Deus está presente em nossas vidas. Então, Ele nos convida a amar. E há algumas direções ou direcionamentos desse amor que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro deles, ame a Deus. Vamos repetir? Ame a Deus. Amar a Deus implica em reconhecê-lo e obedecê-lo. Amar a Deus implica em reconhecê-lo e obedecê-lo. Alguém vai dizer, quem é Deus? Quem é Deus? Deus é uma pessoa. Deus é um ser extraordinário, fonte de todo amor, o próprio amor que se revela à humanidade, que se revela a cada um de nós através do seu Filho, Jesus Cristo. João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus,
pois Deus é amor. Amar, então, implica em reconhecê-lo. Para que eu ame o próprio Deus, eu preciso reconhecê-lo como Deus. Eu preciso reconhecê-lo como meu Deus. Eu preciso reconhecê-lo como aquele que me criou, como aquele que me formou, como aquele que me sustenta. Quando nós falamos de ofertas, de dízimos, quando nós falamos daquilo que nós possuímos, na verdade, nós precisamos entender que isso está dentro do contexto de um princípio chamado mordomia, em que nós reconhecemos quem é Deus, reconhecemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, reconhecemos que tudo que temos e somos vem do Senhor. E porque reconhecemos que vem do Senhor, nós consagramos a Ele. Então, os nossos proventos é o Senhor quem nos dá, a nossa inteligência, sabedoria, é o Senhor quem nos dá, oportunidades, é o Senhor quem nos dá, a nossa família, cônjuges, filhos, é o Senhor quem dá. Então, Ele, que é o Senhor de toda a criação, aquele que fez todas as coisas e que também sustenta a sua obra criada. Então, o reconhecemos como Deus. Muitos por aí querem reconhecer Deus em Cristo como apenas o Salvador, aquele que veio resolver os nossos problemas, aquele que veio assumir situações complicadas na nossa vida, aquele que veio nos colocar na eternidade. Tudo bem, Deus faz todas essas coisas por nós, mas Ele quer em Cristo Jesus também ser o nosso Senhor. E o Senhor é aquele que está sobre, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que manda. Amar a Deus implica em reconhecê-lo e implica em obedecê-lo. Eu lembro que minha mãe, às vezes, ficava triste com algumas coisas que a gente fazia, com as nossas peraltices, né? E aí, às vezes, ela ficava muito nervosa. E quando a gente queria dar a ela algum presente, ela falava categoricamente para a gente: o presente que eu quero é obediência. É claro que nós podemos dar presentes, não é? Nós não somos proibidos de dar presentes às pessoas que nós amamos, mas amar a Deus implica em obedecê-lo, implica em aceitar o que Ele está dizendo, o que Ele está orientando. Eu vejo nos nossos dias muitas pessoas tentando debater o Evangelho. Vamos colocar o Evangelho aqui em debate, aí ou aquele que está defendendo o Evangelho, aquele que está acusando o Evangelho. Jesus não trouxe a boa notícia, que é o Evangelho, para ser debatido. O Evangelho é para ser proclamado. O que cada pessoa vai fazer com isso é tão de fórum íntimo, não cabe a ninguém entrar aí, porque não sou eu que convenço ninguém de nada. O Evangelho por si só é poderoso. E é claro que na medida em que compartilhamos a boa notícia de Deus, nós contamos com a ação do Espírito de Deus na vida daqueles que ouvem. Eu, ao compartilhar a palavra nessa noite, oro para que o Espírito de Deus convença cada um de vocês. Eu oro para que o Espírito de Deus possa aclarar a vocês a palavra de Deus para além do Reginaldo, ou apesar do Reginaldo. Tão falho, tão pecador. Jesus vai dizer em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é
o que me ama. Lembrei de outra canção. Como as canções vêm na nossa mente, né? Vencedores cantavam isso também. Como que é a tonalidade para eu cantar um trechinho? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tirei baixo, hein? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amar a Deus. Lá no passado, Ele deixa isso claro a Moisés e a todo o povo que Ele constituiu como nação, para que desta nação viesse o Salvador, o Messias. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento. Jesus vai dizer isso e disse no texto que nós lemos: ame ao Senhor de todo o seu coração, ame ao Senhor com toda a força e razão, ame ao Senhor com todo o seu desejar. O amor que reconheço em Deus como fonte primária, como fonte primária. Quem ama a Deus, serve a Deus. Meus irmãos, o nosso amor é exclusivo a Ele. Deus não é exclusivo de nós. Às vezes as pessoas se confundem, acham que Deus é propriedade delas e de mais ninguém. Existem grupos que às vezes pensam de maneira equivocada sobre isso. O meu Deus, mas Ele não é o seu Deus. Como assim? Não. Quem ama a Deus compreende que Ele que ama é que é exclusivo dele. Pedro vai dizer: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá em Mateus 6, 24, Jesus vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele termina essa frase dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e a Mamon, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Queridos, amar a Deus é o primeiro movimento de alguém que reconhece nesse Deus o amor como fonte primária. Amém? Estão comigo? Segundo, ame a você. Vamos repetir? Ame. É claro que quando você repete, você diz ame a você, você está falando para o outro, né? Você poderia dizer, e aí fica melhor: eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso amar a mim mesmo. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Porque eu sou objeto do grande amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe nada mais importante para Deus do que você. Não existe nada mais importante para Deus aqui do que o ser humano, do que nós. E por que eu estou falando isso? Porque Deus foi capaz de enviar o seu Filho para morrer no lugar de cada um de nós. Olha a importância que o ser humano tem para Deus. É verdade que nós nos reconhecemos pecadores, é verdade que pelo Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, é o Espírito de Deus que nos convence que somos pecadores, mas é muito significativo pensarmos que ao reconhecermos
Deus como fonte primeira de amor, e ao devolvermos a Ele o nosso amor, ou um pouco do muito que Ele nos dá, amando-o, nós também devemos amar a nós mesmos. Não podemos cuidar mal de nós. É por isso, só por isso, que quem ama a Deus reconhece que Ele é a fonte inesgotável do amor, e sendo assim, se ama também. O amor derramado por Deus em nossas vidas, ele não foi só suficiente para nos salvar, ele é suficiente para nutrir a nossa alma. Ele é suficiente para encher a nossa alma, ele é suficiente para transbordar. Se não amarmos a Deus, se não reconhecemos a Deus como fonte de amor primária, não conseguiremos ir adiante, não conseguiremos amar a nós mesmos. Amar a Deus vai nos levar a esse segundo movimento, que é amarmos a nós mesmos. Quando Jesus nos convida a amarmos o próximo, por exemplo, ele deixa claro a importância de amarmos a nós mesmos. Ame ao seu próximo, assim como a você mesmo. Quando nos amamos, conseguimos nos livrar de sentimentos nocivos à nossa própria alma. Quando nos amamos, nos protegemos dos dardos inflamados do inimigo. Quando nós nos amamos, nós nos protegemos daquele que está ao nosso derredor, tentando nos separar do amor de Deus, tentando de todas as maneiras minar a nossa autoestima. Quantos nós temos encontrado na caminhada da vida que estão com a autoestima lá embaixo? Quantos nós temos encontrado na caminhada da vida que não conseguem amar a si mesmos, que não conseguem se libertar, que não conseguem a cura de suas enfermidades emocionais? Quantos, não poucos, são nesse momento bombardeados pelos verdugos de sua alma? Verdugos aqui, acusadores. Aqueles carrascos da antiguidade eram os verdugos. Quantos, não poucos, estão sofrendo nesse exato momento, porque não reconheceram o amor de Deus em lugar nenhum. Nós acabamos de apresentar o Conrado, e nós cremos e oramos, e estaremos orando, e eu disse para eles, eu falei, contem conosco para estar com vocês, porque o pastor, ou quem quer que seja, não deve estar disponível apenas numa cerimônia, realizando um casamento, ou apresentando uma criança, mas deve estar disponível à família, para ajudar, para estar junto na caminhada. Esse ambiente que deveria ser um ambiente mais seguro para qualquer ser humano, não tem sido um ambiente seguro. Nós temos visto quantas situações delicadas dentro das famílias. E aqueles que deveriam esperar nesses lugares o amor, não encontram o amor, encontram as violências de toda ordem, de todo tipo. Como querer que alguém ame se essa pessoa não reconheceu o amor de Deus em lugar nenhum, não reconheceu o amor de Deus em ninguém? Sabe, queridos, nós temos falado tanto sobre isso, e no próximo ano muito mais do que membros de igreja, nós precisamos ser discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus precisa necessariamente parecer com Jesus.
As pessoas não podem olhar para nós e ver outra coisa. Quantas vezes, não poucas, as pessoas estão tentando olhar para estes que estão seguindo a Jesus e não veem neles o comportamento, a atitude, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. Jesus olhava para as multidões e ele as via como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadecia delas. Ah, meus irmãos, como amar o outro se nós não amamos a nós mesmos? O Senhor nos convida nesta noite a amarmos a Ele, em primeiro lugar, mas também, num segundo movimento, amarmos a nós mesmos. O amor que reconheço em Deus e que também posso ver em mim. Indo adiante, Jesus nos convida, amando a Deus, amando a nós mesmos, a amarmos o próximo. Vamos repetir? Amar o próximo. Amar o próximo significa ser empático. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta feita por um intérprete da lei a Jesus. E o que Jesus respondeu a ele? Jesus respondeu a ele propondo uma parábola, e o registro está lá em Lucas 10, 25 a 37, você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida sobre a parábola do bom samaritano. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Os samaritanos eram judeus que no passado tinham se misturado com povos pagãos. A nação de Israel se dividiu logo depois de Salomão. Um reino ficou no sul, o reino de Judá, o outro reino se estabeleceu no norte, Israel. A capital do reino do sul era Judá, era Jerusalém, a capital do reino do norte, Samaria. E um povo dividido não subsiste. Então vieram os assírios, cercaram Samaria. E os soldados tomaram as mulheres daquele povo e eles se misturaram. Nunca a partir daí eles foram mais aceitos pelos judeus do sul. Pois bem, é justamente um samaritano que Jesus coloca nessa história. Porque um homem está lá, jogado na estrada, porque foi assaltado, porque foi espancado, está à beira da morte. Então passa um sacerdote, olha para aquela cena e não tem tempo para parar, não tem tempo para acolher o necessitado, não está interessado em cuidar de alguém que está ferido à margem da estrada. Quantos, não poucos, nesse exato momento, estão marginalizados, estão na periferia das nossas vidas, porque fizemos escolhas, porque não temos tempo, porque não podemos ajudar. Então passa o ministro de louvor também, o levita, e de igual maneira ele não dá atenção. Eu estou aqui resumindo a história, depois você pode ler esse registro, é bem edificante. Até que passa então um samaritano, ele está respondendo, ele está falando para um intérprete da lei, porque o intérprete da lei está perguntando quem é o próximo, e ele está colocando para ele que o próximo, aquele que se aproxima, é um samaritano. O samaritano se aproxima daquele que está necessitado. Por que que o judeu que passou não se aproximou? Por que que o religioso não se aproximou? Ah, meus queridos, Jesus está dando uma grande lição àquele homem. Ame
o seu próximo como se fosse você. Como você se sentiria se tivesse espancado num canto qualquer, jogado ali à beira da morte? Como se a dor que ele sente fosse a que sente você. O samaritano então se aproximou. O samaritano tomou aquele homem, o levou para uma estalagem. Cuidou, fez os primeiros socorros, depois levou na estalagem. O deixou cômodo na estalagem. Pagou tudo que precisava. Disse ao senhor daquele lugar: cuide bem dele, eu posso pagar mais. Ah, meus irmãos, ele amou aquela pessoa. Sentir a dor do outro como se doesse em nós. Isso se chama empatia. Se colocar no lugar do outro. Amar ao próximo é isso. Chega a doer. A dor que dói no outro precisa doer em nós. O mundo no qual vivemos está cheio de feridas abertas. O pecado fez isso. O pecado faz a alma sangrar. O pecado contaminou a humanidade. O pecado encheu a humanidade de enfermidades, as mais diversas. O pecado faz isso. Mas o amor de Deus é bálsamo para as nossas feridas. Me lembrei de outra canção antiga, e essa certamente o Rogério vai lembrar, uma canção do cantor Oséias de Paula. Ele dizia: o amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter suas chamas. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mas também é paz. O amor é vida. O amor vai nos levar a acolher o outro. O amor vai nos levar a cuidar do outro. O amor que reconheço em Deus e que vejo em mim e desfruto, me leva a me reconhecer no outro e amar o outro. Não é maravilhoso isso? E ao outro nós chamamos de próximo. Ao outro nós nos aproximamos, do outro nós nos aproximamos, do próximo devemos ser próximos. Por fim, Jesus quer andar uma milha a mais conosco, e isso que ele vai dizer agora é tão difícil para nós. Amar a Deus, amar a mim mesmo, amar ao próximo, para além de amar amigos, também amar os inimigos. Amar o inimigo implica em andar uma milha a mais. Quem é o meu inimigo? Nós temos dito aqui que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Não deveríamos ter inimigos. O cristão não deveria ter inimigos. Não deve ter inimigos. Pelo menos inimigos que ele criou para ele. Infelizmente, em nome de Jesus, muitos têm agido de maneira equivocada e eles próprios têm criado inimigos. Mas é verdade que na medida em que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, de alguma maneira o mundo vai nos odiar. Poderemos ter inimigos que nós não criamos, mas inimigos que se levantam contra nós. E o que fazer com eles? Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu contei isso hoje aqui. Existem algumas coisas que nos causam indignação, mas nós precisamos entender bem qual é o nosso papel aqui.
Eu me lembro que há um tempo eu estava vendo uma reportagem e vi em cima de um trio elétrico, dentro de um movimento que é muito recorrente, não só no nosso país, mas em vários países, e aquelas pessoas que estavam ali sobre o trio, eles estavam fazendo chacotas sobre Jesus. Colocaram Jesus com um certo estereótipo, pegaram elementos que são importantes para a igreja e fizeram desses elementos gestos obscenos, enfim, coisas muito tristes. Então, eu fiquei naquela hora assim, entristecido, indignado, e aí, pronto para fazer uma defesa veemente de Jesus em algum lugar, com quem quer que seja. Então Jesus falou comigo: ei, por que você está assim? É a mim que eles estão vilipendiando. Mas isso não começou agora. Você se lembra do que eu fiz lá atrás, há mais de 2000 anos? Você lembra do que eu falei para o meu pai? Então eu comecei a me acalmar, e ele me fez lembrar com todas as letras. Eu disse naquela tarde: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu não chamei você para ser meu advogado. Eu não chamei você para ser meu juiz. Eu chamei você para ser testemunha. E testemunha só fala do que viu e do que ouviu. Você precisa amar aqueles que se colocam como seus inimigos. Como seus inimigos. Ah, queridos, essa parte do cristianismo é tão desafiadora, é tão difícil, é tão complicada, não é verdade? Porque parece algo tão absurdo. Não deveríamos pagar com a mesma moeda. Amar inimigos é transmitir o amor de Deus que está em nós de maneira intencional. Deixa eu dizer para você, o amor não vai chegar, ele já está em você. Você entende isso? Você retroalimenta o amor de Deus na sua vida na fonte, que é Deus. É nele que somos banhados pelo seu amor, é nele que somos cheios desse amor, e cheios desse amor precisamos reparti-lo. Meus irmãos, não existe força maior do que a força do amor. O amor pode derrubar as muralhas do ódio. O amor destrói as barreiras da indiferença. O amor anula todo e qualquer tipo de preconceito. O amor de Deus em nós. E aqui, deixa eu só abrir um parênteses, porque alguém pode desavisadamente entender mal o que eu estou falando. O fato de eu amar as pessoas não significa que eu devo concordar com o que elas fazem. São coisas distintas. Isso precisa ficar claro para todo mundo. Jesus vai amar as pessoas, sempre Jesus amará as pessoas, mas Jesus coloca princípios, Jesus estabelece, norteia padrões de comportamento que são agradáveis a Deus e que glorificam a Deus. Sabe, queridos, eu devo amar, e o amor vai anular qualquer tipo de preconceito. Mas isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Você entende? Consegue entender isso? O amor de Deus em nós constrange pretensos adversários. Jesus orienta os seus discípulos para irem além do convencional. Amar inimigos. Amar inimigos.
ele vai dizer em Mateus 5,43: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Alguém te persegue? Você já orou por ele? Você já orou por ele? Alguém se coloca de maneira ostensiva contra a sua vida? Você o ama? Você pode amá-lo. Pastor, mas eu não tenho amor para isso. Entenda uma coisa: o amor não é seu. O amor é o amor de Deus. Entenda isso. Não é você que produziu o amor. Não é se fosse nosso amor, meu Deus, o mundo estaria perdido. Não se trata do meu amor. Não, se trata do amor do Pai, que vem em Cristo Jesus sobre as nossas vidas, e ao se derramar sobre nós, nos vai enchendo, e cheios desse amor, nós desfrutamos desse amor, nós amamos aqueles que estão à nossa volta, e nós somos capazes sim, de amar os nossos inimigos. Os nossos irmãos, na antiga Roma, foram colocados nos mastros da cidade, e foram betumados, e lançaram fogo sobre eles, e eles passaram a noite inteira queimando, eles foram queimados vivos, e eles passaram os últimos instantes de suas vidas, cantando belas canções ao Senhor. Está perdoado, porque foi consumado. Está perdoado porque foi consumada a obra de Deus em Cristo Jesus em favor da humanidade. Então eu te peço nessa noite, por tudo que é mais sagrado, como dizia a minha vozinha, não retenha o amor de Deus, o amor que já foi dado a você, o amor que é derramado sobre a sua vida, porque o amor pacifica, porque o amor transforma, porque o amor renova, porque o amor cura, porque o amor liberta, o amor perdoa. Então eu quero concluir. Sabe, eu sempre vou me lembrar daquela figura do Macor, na Vida que Satisfaz, um curso que ele dá, em que ele fala da experiência da mangueira. Você liga a mangueira numa torneira, você liga a torneira e corre lá para a ponta da mangueira, porque você está muito interessado que saia ali água na mangueira. Você colocou lá na torneira, abriu o registro, você ouviu o barulhinho da água, corre lá para frente, mas de repente a água não sai. Então você volta lá na torneira, você ouve o barulhinho, está saindo a água, você vai lá para a ponta e não tem água na mangueira. Como assim? Se a água está saindo da torneira, como ela não está chegando lá na frente para regar as flores, enfim, o jardim? Então, você volta fazendo o percurso da mangueira e você encontra num determinado lugar um nó. Um nó. Aquele nó está bloqueando a água que já está liberada pela torneira. Sabe, eu não sei quais são os nós na sua alma, mas tantos são aqueles que têm nós em suas almas, coisas que machucaram suas vidas, coisas que aconteceram, experiências desagradáveis que os levaram a não liberar o amor. Desate o nó. Vai lá. Desate esse nó, para que a água flua, para
para que o amor flua em você e através de você, na vida de tantos quantos Deus queira abençoar. Termino então citando o apóstolo Paulo, em Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em João 13:35, Jesus vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que belo ciclo do coração de Deus para o nosso coração. O amor de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Reconhecendo e recebendo esse amor, nos amamos. E nos amando a nós mesmos, somos capazes de amar o outro. E somos capazes até de amar aqueles que nos perseguem. Jesus nos amou para repartirmos o seu amor. Paulo vai dizer, o clássico e belo texto que escreveu à igreja de Coríntios no capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Não falta amor no mundo, porque Deus está aqui. Não falta amor no mundo, porque seus discípulos podem estar aqui. E enquanto aqui, podem amar com toda liberdade, sem reservas. Você, cônjuge, não tenha reservas ao amar seu cônjuge. Não tenha reservas de amar seu amigo. Não economize amor. Ame sem moderação. Ame para valer. Ame com todas as forças. Eu termino dizendo que eu disse ontem aqui para os meus irmãos. Há 5 anos atrás, essa semana que terminou ontem, não foi muito boa para mim. E vocês sabem disso. Nessa sexta-feira que passou, de sexta para sábado, eu estava saindo dos tubos, há 5 anos atrás. Deus nos ama. E eu disse para uma pessoa essa semana, se eu tivesse morrido há 5 anos atrás, eu não teria o privilégio de ver meu neto nascer. Olha que coisa. Eu não poderia estar aqui hoje apresentando o Conrado. Mas Deus foi generoso. Então eu preciso amar todos os dias, cada minuto, porque eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. E é aqui que eu preciso amar com todas as minhas forças. Porque na glória com o Senhor é uma outra coisa, é uma outra história.
aqui. Eu preciso amar para valer. Então ame. Declare o seu amor com palavras, mas com atitudes. Porque quando a morte vem, não há como fazer mais nada. Feche os seus olhos. Vamos orar. Peça a Deus nessa noite, humildemente: Senhor, me enche do teu amor, porque eu quero amar. Eu quero amar aqueles que estão à minha volta. Eu quero amar aqueles que eu não conheço. Eu quero amar aqueles que se colocam como meus inimigos. Eu quero amar sem reservas. Eu quero amar. Deus, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Eu quero te agradecer, Senhor, pela maneira especial com que o Senhor nos amou. Obrigado pelo teu amor sobre nós. Obrigado pelo teu amor derramado por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar tanto naquela cruz. Obrigado, Deus, por ter enviado o teu Filho, por ter dado o melhor, expressando o quanto o Senhor nos ama. Obrigado, Espírito Santo, que nos ama todos os dias e que renova em nós esse amor de Deus Pai, Deus Filho. Abençoa, Senhor, esse povo, cada um deles, cada um de nós. Enche-nos do teu amor, e que o teu amor seja nas nossas vidas, nos nossos lares, na tua igreja, em cada canto da cidade. Que o teu amor seja suficiente para curar feridas, para libertar, para abençoar vidas, para salvá-las em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, você já sabe, daqui a pouco você vai se levantar, vai sair, você vai encontrar com pessoas, você vai ter oportunidade de amar. Ame. Ame. Ame aqueles que estão enfermos. A gente tem orado pelo seu Aníbal, né? Amar é estar junto, né? Amar é estar presente. Ame, sem reservas. Amém? Vamos ficar em pé? Equipe de louvor pode vir, nós vamos cantar uma canção final. Vou orar e aí a gente canta, tá bom? Pode ser? O nosso desejo, a nossa oração é que cada um de vocês tenha uma semana abençoada. Obrigado os convidados daquele, do Gustavo, todos vocês. Eu gostaria de dar um abraço em vocês agora à porta. Que Deus lhes abençoe grandemente, que Deus abençoe todos vocês, aqueles que nos acompanharam através da transmissão. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Que a graça do Senhor Deus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre cada um de vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.